Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula aqui do canal Etnomath by Diego Cortes, hoje trazendo para vocês mais uma aula aqui inédita do canal sobre semelhanças de triângulos. Essa aula é um complemento a uma outra aula aqui também disponível no nosso canal, que é a aula de Teorema de Tales, tá? Então essa aula vem complementar essa aula de Teorema de Tales aí, tá? Que eu vou deixar hoje aí na tela final deste vídeo, tá? Gostaria de fazer um convite a todos vocês que ainda não são inscritos aí no canal, que você se inscreva no canal, compartilhe o link, deixe o seu like se você gostar dessa aula de hoje e acione as notificações aí para que você não perca as novidades aqui do canal. Então, pessoal, vamos dar início à nossa aula de hoje porque este tema é muito importante aí. Então, vamos lá, depois da vinheta nós vamos iniciar a nossa aula. Então, vamos lá. Então estamos aí de volta com a nossa aula de hoje sobre esse tema aí que é a semelhança de triângulos, né? Trouxe essa ilustração aí para vocês aí, né? Para dar já essa ideia do que é semelhança de triângulos. Todos esses triângulos aqui, eles são semelhantes, tá? Na hora que eu construí eles, eu pensei na ideia de semelhança para construir. Então gostaria que vocês todos acompanhassem aí comigo para que vocês entendam o que é, na verdade, semelhança de triângulos aí. Que esse assunto é muito utilizado aí, né, de forma geral no estudo da matemática em diversas situações, tá? Então vamos lá para a nossa aula então, né? Então, pessoal, olha só. Na introdução, o que eu trouxe para vocês? Nesta aula de hoje, nós vamos tratar, né, essencialmente da semelhança de triângulos, né? Nós vamos destacar, na verdade, a definição do que é semelhança de triângulos, que existe uma definição formal sobre isso, tá? Nós vamos falar também, né, da relação que tem, né, a semelhança de triângulos com o Teorema de Tales. Na verdade, eu vou dar só uma explanada aí, né, um pouco histórica, alguma coisa nesse sentido, né? E nós vamos falar também de algumas aplicações, de como usar a semelhança de triângulos para calcular aí algumas medidas aí que às vezes a gente não tem aí disponível. Então vamos lá. Continuando a nossa aula de hoje, né, vamos para a definição, né? Nós dizemos que dois triângulos são semelhantes se eles possuem pares de ângulos correspondentes congruentes. O que significa isso na verdade? Olha só, observa aqui, ó, este ângulo A e este ângulo D, que são dois ângulos aqui que estão destacados em vermelho aí na tela de vocês, esses dois ângulos, eles são correspondentes. O que são ângulos correspondentes? Quando a gente olha para um triângulo, né, ou qualquer figura que a gente queira saber se ela é semelhante, o que a gente tem que primeiro encontrar? Encontrar se uma relação entre as duas figuras. Esta relação, na verdade, é fácil de você pensar da seguinte maneira. Pensa que uma figura cresceu, ou se expandiu, ou diminuiu em comparação à outra. Então, olha só, esse triângulo aqui, ele dá a impressão que é esse triângulo aumentado, né? Só que se é este triângulo aumentado, quem que, na verdade, transformou neste ângulo aqui? Quem transformou neste ângulo, né, já é uma lógica aí, é esse ângulo aqui, ó. Então, este ângulo transformou neste ângulo aqui. Ou seja, esse vértice transformou nesse vértice. Esse daqui transformou neste e esse daqui transformou neste daqui. Então, o que a gente tem aí? A gente fala que esses dois ângulos aqui, este e este, são ângulos correspondentes, tá? E o que a gente fala, na verdade, para dizer que os dois triângulos são semelhantes? O que a gente precisa? A gente precisa de ter este ângulo igual a este, ou seja, congruente, tá? De mesma medida, né? Então, o que a gente fala? A gente fala que o ângulo A é congruente a D, então a gente tem um par de ângulo, né? E a gente olha só, se você observar este outro ângulo azul, ele também é congruente a esse outro ângulo azul. Ou seja, esse ângulo C ele é congruente ao ângulo F. Então, o que a gente tem? A gente tem dois pares de ângulos congruentes. Toda vez que a gente tiver dois triângulos com dois pares de ângulos correspondentes e congruentes, a gente diz que esses dois triângulos são semelhantes. E a gente pode escrever desta maneira, olha só. Eu vou dizer que o triângulo ABC,
né? Tá aqui, ó, triângulo ABC, a gente usa esse triângulo, esse símbolo de triângulo para representar o triângulo, né? O triângulo ABC é semelhante. Este símbolo aqui, eu vou colocar para vocês aí, ó. Este símbolo daqui de baixo, ele é o símbolo de semelhante, tá? Quando a gente vai dizer que uma figura é semelhante à outra, em matemática a gente vai usar esse símbolo. Então o que acontece? A gente tem assim, ó, ABC, que é o triângulo ABC, é semelhante ao triângulo ADEF. Por quê? Porque a gente tem dois pares de ângulos congruentes. Toda vez que a gente tiver dois pares de ângulos congruentes, ou seja, aqui a gente tem um par e aqui a gente tem outro, a gente vai dizer que esses triângulos são triângulos semelhantes, tá? Trouxe aqui também na simbologia aqui, ó, o símbolo de congruente, né? Que são esses três tracinhos assim, né? Como se fosse um igual com um traço a mais aí, tá? Este símbolo de congruente a gente usa quando a gente vai falar que algo na geometria, né? Quando a gente está trabalhando em geometria, tem a mesma medida. Então a gente usa assim, ao invés do sinal de igual, a gente usa o sinal de congruente, quando a gente vai falar que um objeto tem a mesma medida que o outro objeto, tá? Tanto em questão de área quanto de segmentos e de ângulos, etc. A gente sempre usa essa notação aí em geometria. Então, partindo aí, né? Quando a gente tem dois triângulos que são semelhantes, pessoal, a gente pode fazer operações com eles. Isso que é importante, gente. Toda vez que a gente tem triângulos que são semelhantes, a gente pode fazer operações com eles. E observe o que a gente faz. Olha só. Se dois triângulos ABC e DEF são semelhantes, então seus lados correspondentes são proporcionais. Eu acabei de falar com vocês que ângulos podem ser correspondentes. Ou seja, se você imaginar, esta figura cresceu e transformou nessa. Então, este ângulo A transformou no ângulo D, este ângulo C transformou no ângulo F e esse ângulo B transformou no ângulo E. Só que o que acontece? Além de ângulos, existem também a transformação de lados, que é a correspondência entre lados. Essa correspondência, que às vezes a gente chama de lados homólogos, é a mesma coisa. Essa correspondência, ela vai ser sempre proporcional se os dois triângulos forem semelhantes. Então, olha o que está falando. Se dois triângulos ABC e DEF são semelhantes, então seus lados correspondentes são proporcionais, gente. Isso é muito importante. Por quê? Porque aí a gente pode dizer o seguinte, olha só. Se os triângulos são semelhantes, então a gente tem que AB, olha que legal, AB, né, que é esse lado desse triângulo menor, está para DE, ou seja, é proporcional a DE, né? Na verdade, está para DE, da mesma forma que BC está para EF, olha só, BC está para EF, da mesma forma que CA está para FD. Ou seja, a gente diz que esses lados, né, essas medidas entre lados são proporcionais, tá? Só que vai uma dica para vocês aqui, gente. Toda vez que você estiver calculando semelhança de triângulos ou de figuras de forma geral, tá? Vocês têm que pensar o seguinte, ó, eu peguei do menor para o maior. Então, ó, peguei AB, dividi por DE. Peguei BC e dividi por EF. Eu sempre tenho que seguir essa ordem. Se eu tivesse iniciado no maior, aí eu faria para o menor, sempre do maior para o menor. Ou do menor para o maior, como eu fiz aqui, tá? Então, guarda isso, porque caso contrário, vocês podem cometer alguns erros aí, como normalmente acontece os alunos cometendo. Então, partindo aí para a próxima tela, né? O que nós vamos falar? Vamos fazer um exemplo de como determinar, aí, usando semelhança, determinar a medida aí dos que estão aí, as incógnitas, né? Então, olha só. Determine as medidas de x e y na seguinte figura. Pessoal, toda vez que você vê figuras aí, por exemplo, igual essa daí, vocês não devem direto aplicar a ideia de proporcionalidade, de semelhança, não. Primeiro você tem que ver se é semelhante. Se o triângulo for semelhante, aí sim, aí você aplica aí a proporção. Então vamos observar o seguinte, olha só. Se a gente observar, este ângulo A, eu coloquei da mesma cor, tá? Mas normalmente nos exercícios não pode estar talvez da mesma cor. Mas vai ter uma medida, um ângulo aqui falando 30 graus, vai ter alguma coisa falando aí que os ângulos são congruentes. Então, o que acontece? Se a gente observar, este ângulo A, ele é congruente ao ângulo D. Por quê? Porque tem a mesma medida. Tá? Eu coloquei aí o mesmo símbolo, a mesma cor, para falar que tem a mesma medida. Se a gente observar, o ângulo C, né, do triângulo menor também é congruente ao ângulo F do triângulo maior. Tá? De azul e de azul. Né? Logo, por esse
por esse, né, motivo, né, a gente pode dizer, né, que os triângulos ABC e EFD ou DEF são semelhantes, tá ok, pessoal? Então a gente pode dizer, logo a gente pode dizer que esses triângulos são semelhantes, beleza? Então vamos aplicar aí agora então a ideia de razão, se eles são semelhantes, né? Então eu posso dizer que AB, olha só, AB está para DE. Presta atenção porque está para DE. Vocês têm que observar o seguinte, olha só, aqui eu tenho um ângulo verde e aqui eu não tenho ângulo. Então tem que ver quem que esse lado transformou. Ele vai transformar num ângulo que tem um ângulo verde, num lado que tem um ângulo verde e não tem ângulo, tá? Que é esse nesse caso aqui, ó. Então o 4, na verdade, vai transformar nesse y. Então o que a gente tem? AB está para DE, da mesma forma que BC está para EF, da mesma forma que CA está para FD. Observa aí os ângulos, ó. FD é formado por verde e o azul. FD é formado por verde e azul, igual aqui, ó, CA é formado por verde e azul. Então, por esse motivo, esses lados são os lados homólogos, ou seja, correspondentes lá, que eu falei para vocês, tá? Então, gente, olha só, vamos resolver então, né? Primeiro eu vou escolher duas, sempre eu tenho que fazer de duas em duas razões, né? Que eu vou pregar uma proporção. Então, vamos fazer essa da direita, tá? Eu vou substituir todas essas medidas pelos valores correspondentes aqui. Então, ó, o AB é 4, né? O DE é 6, o BC é 3, o EF é 6, o CA é X e o FD é 10. Então, substituindo, a gente tem isso, né? O que nós vamos fazer? Vamos calcular o valor de X primeiramente. Então, vamos calcular o valor de X primeiramente. Então, eu vou destacar aí essa razão aí, né? Essa proporção, desculpa. Vou destacar aí essa proporção. Então, vamos lá. Fazendo 6 vezes X, a gente tem o quê? A gente tem 6X. Fazendo 3 vezes 10, a gente tem 30, né? Então, a gente tem uma equação simples, né? Para resolver essa equação, o que eu faço? Eu deixo o x antes da igualdade e passo 6 dividindo. Ele está multiplicando, ele passa a dividir lá o segundo membro. Então, o que eu tenho? Eu tenho que x é 30 dividido por 6. E 30 dividido por 6 é igual a 5 centímetros, tá? Agora, pessoal, vamos calcular agora o y. Como que eu faço para calcular o y? Eu pego a igualdade aí, né, dentro da proporção, aquela que tem o y, né? Então, eu posso usar essas duas, né? Então, fazendo isso, ó, 3 vezes y, eu tenho 3y. Se eu fazer 4 vezes 6, eu tenho aí 24, né? 4 vezes 6 dá 24. Né? E aqui a gente tem outra equação, o 3 está multiplicando, ele vai passar a dividir aí, né? Então, y é 24 dividido por 3, o que resulta que y é igual a 8, pessoal. Então, é isso que a gente vai fazer sempre nos exercícios. Então, para fazer, o que você faz? Pega o triângulo que você tem, compara com o outro, vê quem é que transformou em quem. Pega, monta as razões, tem que montar as razões aqui, igual eu tinha montado, 4 sobre y, 3 sobre 6, x sobre 10. Escolhe, né, letra por letra e vai fazendo de 2 em 2, de duas em duas razões, tá? Partindo agora aí, né, para a próxima tela, o que a gente tem? Eu vou trazer para vocês agora, nesse momento, somente aí um comentário aí sobre semelhança de triângulo e o teorema de Tales, tá? Na verdade, por que existem essas semelhanças, gente? Reza a lenda, tá? Eu até contei isso no vídeo que eu vou deixar hoje aí no final, na tela final desse vídeo de hoje. Eu contei um pouco dessa história. Reza a lenda que o Tales de Mileto, né, que foi um matemático grego aí, né, que nasceu na ilha de Miletos, atual Turquia, ele reza a lenda que em uma dos suas viagens, né, ele foi para o Egito e ao chegar ao Egito, ele fez a medição de uma das pirâmides lá do Egito por meio apenas de um bastão. Ele fincou um bastão de madeira no chão, como está aqui, um bastão de madeira no chão, mediu a sombra desse bastão, quando o raio do sol projetava essa sombra, né? Então, quando projetava a sombra da pirâmide e projetava a sombra do bastão, ele fez ali uma semelhança de triângulos ali, gente. Olha só que interessante, olha só. O bastão, ele conhecia o valor do bastão, né? Só que ele não conhecia o valor da altura, né? Só que o que ele conhecia? Ele conhecia o valor da sombra do bastão, que dava para ele medir ali naquele exato momento que o sol estivesse
projetando a sombra, e conseguia também medir o tamanho da sombra da pirâmide, né? Então o que ele fez? Ele comparou esse triângulo maior até aqui no final, ó, triângulo maior, na verdade ele pegou aqui, ó, só da pirâmide aqui, pegou esse daqui e comparou com esse outro triângulo aqui, ó, e fez semelhança de triângulos, tá? Só que observa o seguinte, gente. Se a gente pensar esse bastão, a altura da pirâmide, né, e aqui a referência do Sol, por exemplo, se a gente pensar nisso, o que a gente tem? A gente tem retas paralelas, né? E se a gente pensar o raio do Sol aqui, os vários raios do Sol aqui, né, projetando a sombra da pirâmide, projetando a sombra do bastão, o que a gente tem? A gente tem aqui, na verdade, transversais, pessoal. E o que mais interessante aqui é o seguinte, olha só. Como a gente tem retas paralelas cortadas por transversais, a gente gera ângulos, né, que são correspondentes. Ângulos que são correspondentes e congruentes, gente. Isso daí é uma outra ideia da matemática, né? Retas paralelas cortadas por transversais, né, gera aí ângulos correspondentes congruentes, né? A gente tem os alternos internos, alternos externos, etc. Vários termos nesse sentido, tá? Então, o que a gente tem? A gente tem aí ângulos que são correspondentes. Por este motivo, gente, é que o teorema de Tales deu certo. Por quê? Porque os ângulos, né? Este ângulo aqui, ó, ele era equivalente a esse ângulo, ou seja, congruente a esse ângulo. Este outro ângulo aqui da perpendicular é óbvio que é também, né? Perpendicular lá também o bastão e o solo. E também este ângulo da ponta aqui é também o mesmo ângulo aqui que forma aqui, na verdade, o triângulo referente à sombra aí da pirâmide, né? Então, pessoal, essa que é a relação que existe aí, né? Muito importante aí entre a semelhança de triângulo e o teorema de Tales. É isso que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Então, pessoal, para que a gente termine a nossa aula de hoje, eu vou deixar para vocês aqui 2 exercícios, né? Sobre a aplicação aí da semelhança de triângulo, e nós vamos resolver aqui juntos aqui nessa aula de hoje. Então vamos lá. Sabendo que DE é paralelo a BC, a gente lê isso, tá? DE é paralelo a BC, determine as incógnitas x e y. Observe o seguinte, gente. O exercício está falando que esse segmento DE é paralelo a BC. Como esses dois segmentos são paralelos, o que a gente pode dizer? Que foi a ideia que eu acabei de falar com vocês lá, ó. A gente pode dizer que este ângulo aqui, esses dois ângulos, eles são congruentes. Por quê? Porque a gente tem retas paralelas cortadas por essa transversal BA. Se a gente pensar da mesma forma aqui, do lado direito da figura, o que a gente tem? A gente tem que este ângulo também é congruente a esse. Por quê? Porque cortado pela transversal EC, essas duas paralelas, tá? Então, desta forma, gente, olha o que a gente tem. A gente tem o seguinte, a gente tem que este triângulo menor, que está à direita aqui, ó, que é o triângulo ADE, esse triângulo menor ADE, ele é, então, semelhante ao triângulo ABC, que é o triângulo grande todo. Por quê? Porque eles têm dois pares de ângulo. Este ângulo B é congruente ao ângulo D e este ângulo C é congruente ao ângulo E. Eles têm dois pares de ângulos que são congruentes. Logo, pela a definição de semelhança de triângulos, esses dois triângulos são semelhantes, tá? Então a gente pode fazer agora a proporção. Como que vai ficar a proporção? Vai ficar da seguinte maneira. Observa aqui, ó. Eu tenho que no triângulo grande, eu vou comparar do grande primeiro, tanto faz, tá? Eu tenho que o triângulo grande, que AB é x mais 4. X, que era esse pedaço aqui, mais 4, que é esse outro pedacinho pequeno. Então eu tenho que no triângulo grande, AB é x mais 4. E no triângulo pequeno, AD é x. Tá? AD é x. Então tá lá. Eu tenho aqui, ó, que AC no triângulo grande, que é 12 mais 6, que dá 18, é semelhante a AE no triângulo pequeno, que mede 12. Da mesma forma, eu tenho que BC, que mede Y no triângulo grande, é correspondente ou é associado aí ao triângulo DE, né, que mede 16 aí. Tá, pessoal? Então, o que eu tenho? Eu tenho essas proporções aqui. Então, agora eu posso calcular, né? E escolhendo essas duas primeiras, o que eu tenho? 18 vezes x resulta aí em 18x. E eu vou fazer 12 vezes x mais 4. Né? 12 vezes x
dá 12x, e 12 vezes 4 dá 48. Então, eu tenho 12x mais 48. Passando esse 12x para antes da igualdade, né, resolvendo a equação, o que eu tenho? Eu tenho que 18 menos 12x é igual a 48. E 18 menos 12 dá 6x, que é igual a 48. Né? E resolvendo essa equação, ó, passando os 6 que está multiplicando e dividindo, eu tenho que x vai ser 48 dividido por 6, e 48 dividido por 6 resulta em 8. 8 aqui unidades de medidas. Aqui o exercício não falou, então você só coloca 8. Tá? Continuando agora, para achar o y, o que nós vamos fazer? Eu vou pegar, né, as duas últimas aí, razões aí, que dá uma proporção. Então, o que a gente tem? Ó? 12 vezes y resulta aí em 12y. 16 vezes 18, né, que está aí, que eu coloquei, resulta em 288. Né? Então, 12y é igual a 288. Resolvendo essa equação, y vai ser 288 dividido por 12, eu chego que y é igual a 24, pessoal. Então, aí está encontrada aí as duas incógnitas aí, que são os valores que eu não tinha disponível, tá? Pessoal, imagina isso daí. Isso daí, gente, é muito importante aí, né, em aplicações aí que vocês podem talvez em algum momento aí estar fazendo. Por exemplo, talvez você é uma pessoa que trabalha com telhado e você tem que calcular lá as tesouras do telhado, que são as armações onde apoiam as telhas de, por exemplo, de telhas de colonial, né, aquelas telhas coloniais, elas apoiam em cima de tesouras, que são armações de madeira. E talvez você precise de fazer a medição e tem alguma dificuldade. Se você tiver o desenho aí com as medições que você já tem, né, você pode talvez conseguir fazer aí sem precisar de subir lá e fazer a medição lá na prática lá, tá? Então vamos aí para o segundo exemplo, pessoal, para a gente terminar nossa aula de hoje. Exercícios aplicados. Vamos lá. Exercício 2. Certa noite, uma moça de 1,70 m de altura estava a 2 metros, olha só, distância de uma luminária, de um poste vertical. E este poste vertical mede 5 metros de altura com a luz no topo, como a gente está observando aí. Qual é o comprimento da sombra da moça no chão? Tá? É esse que é o questionamento. Observe o seguinte, gente. Se a gente pensar aqui no raio aqui, ó, que sai aqui da parte mais alta da lâmpada até o chão, né, vai fazer a sombra, vai projetar a sombra da moça, né? E a gente sabe o seguinte, olha só, a gente sabe que a distância da moça até o poste é de 2 metros. E se você pensar aqui, ó, mais essa sombra vai formar, na verdade, um triângulo grande aqui, ó, tá? E aqui também, a altura da moça com a sombra dela também e esse pedaço forma outro triângulo. Tá? O que a gente tem que observar? Será que esses dois triângulos são semelhantes? A gente tem que pensar isso primeiro. Tá? E eles são semelhantes sim. Olha por quê. A altura da moça sempre é perpendicular ao chão. Tá? A altura é isso, sempre tem um segmento perpendicular ao chão ou à base. Tá? Então a altura aqui mede 90 e a altura do poste também mede 90 graus aqui. Ó, 90 graus, que é a altura aí. Tá? Um outro ângulo que é igual nos dois triângulos, tanto no triângulo grande quanto no triângulo pequeno, é este ângulo aqui. Ó. Por quê? Porque este ângulo é comum nos dois triângulos. Tá? Logo, eu tenho dois pares de ângulos congruentes. Se eu tenho dois pares de ângulos congruentes, né, que são, aí, na verdade, equivalentes, o que eu tenho então? Eu tenho que eu posso fazer a devida proporção. Ou seja, eu posso dizer que 5, que é a altura do poste, está para a altura da moça, 5 está para 1,7, da mesma forma que 2 mais x está para x, ou seja, essa distância daqui até aqui, no final, que é 2 mais o x, é igual, né, está, na verdade, para a medida aí da sombra da moça. Fazendo a devida proporção aqui, olha só, 5 vezes x resulta em 5x, 1,7 vezes 2 dá 3,4 e 1,7 vezes x dá 1,7x. Então, eu tenho 3,4 mais 1,7x. Passando este 1,7 para antes da igualdade, o que eu tenho? Eu tenho que 5x menos 1,7x é igual a 3,4.
Resolvendo essa subtração do lado esquerdo, do membro esquerdo da equação, eu tenho que 5 menos 1,7x, né? 5x menos 1,7x é 3x, que é igual a 3,4. Resolvendo essa divisão, passando esse 3,3 dividindo, eu chego aí que aproximadamente a sombra da mulher, aí, né, que está sendo projetada no chão, é de 1,03 metros, tá? Ou seja, 1 metro, aproximadamente 1 metro e 3 centímetros aí. Beleza, pessoal? Gostaria de agradecer a todos vocês que ficaram comigo até agora, né? Que essa aula foi um pouco extensa aí. Gostaria muito de agradecer a vocês, né? E fazer o convite novamente, se você ainda não é inscrito no canal, que se inscreva, ajude a compartilhar, deixe o seu like aí se você gostou da aula de hoje, né? Para que nós possamos aí estar melhorando ainda mais as nossas aulas aqui do canal. Então, um grande abraço, é o que o canal Etnomath by Diego Cortes deseja a todos vocês e bons estudos e até a próxima aula. Até mais!